queria explicar uma coisa para vocês. Semana passada, nós tínhamos comentado que a partir de hoje, nós começaríamos uma série de mensagens falando sobre relacionamentos, especialmente sobre amor. E nós vamos, mas não nesse domingo. Nós vamos fazer isso um pouquinho mais para frente. Durante essa semana, todas as notícias que a gente foi recebendo, tudo que a gente foi vendo e sentindo, especialmente quando a gente encarava essa tragédia que aconteceu no estado vizinho que a gente tem, nos fez mudar no nosso tema. Nosso conselho percebeu que seria momento de a gente tratar um pouco isso de uma forma um pouco mais direta, para trazer também um pouco de paz para os nossos corações. Então, nesse domingo e no próximo, nós vamos falar sobre onde está Deus em meio à dor. E aí depois nós vamos tratar o assunto, então, do amor e dos relacionamentos. Bom, pessoal, todos vocês acompanharam nessa semana. O Rio Grande do Sul passou pela maior tragédia climática da sua história. São muitos falecimentos, infelizmente. São muitas pessoas feridas, ainda são muitos desaparecidos. Nós temos ainda centenas de milhares de pessoas fora das suas casas. E isso ainda se agrava mais uma vez, porque volta a chover nesse final de semana no estado. Praticamente todos os municípios, 446 dos 497 municípios foram afetados pelos temporais. Isso é assombroso, o que a gente viveu. E não só isso, não são só números. Acredito que todos nós ouvimos histórias das mais difíceis durante essa semana, como, por exemplo, aquela história do bombeiro que tenta pegar uma boneca, ou outras histórias que são muito tristes. E isso ainda agrava ainda um pouco mais o nosso coração, porque muitos de nós viemos desse estado. Temos familiares, amigos lá. Ou talvez se nós não viemos, mas às vezes os nossos pais, ou às vezes os nossos avós vieram. Quem sabe a gente tenha conhecidos e pessoas que nós amamos, que estão exatamente naquela situação. E a gente percebeu o quanto isso tem angustiado a nossa vida, o nosso coração. E levantado a pergunta, onde está Deus? Em meio a tanta dor e sofrimento. Essa é uma das perguntas que eu mais vejo aparecerem no coração das pessoas quando a gente passa por momentos de catástrofe como esses. Onde estava Deus? De repente já estava essa pergunta no teu coração também, e não tem problema. Onde estava Deus que não parou essas chuvas? Onde estava Deus que permitiu que essa enchente acontecesse, que permitiu que pessoas, às vezes pessoas tão novas, perdessem a vida? Ou talvez a gente também se pergunta, a nível pessoal, quando situações difíceis acontecem na nossa vida, onde estava Deus quando eu sofri esse golpe, esse calote, e tive um prejuízo tão grande que quase fali o meu negócio? Onde estava Deus quando eu recebi aquele diagnóstico? Onde estava Deus quando eu perdi aquela pessoa que eu amava tanto? Onde estava Deus quando eu passei por essa crise financeira tão grande? Onde estava Deus quando eu era pequeno e eu sofria com a ausência dos meus pais? Ou quando eu era pequeno e meu pai alcoólatra me espancava quase todos os dias? Onde estava Deus? Talvez você já se fez essa pergunta e a gente quer tentar trazer uma luz sobre ela. Primeiro, tentar entender um pouquinho do porquê do sofrimento. E depois a gente vai entender um pouquinho de como lidar com ele. Bom, essa pergunta, onde está Deus? Ela tem um pensamento por detrás. Um pensamento que é muito antigo. De que não poderia haver ao mesmo tempo um Deus que fosse bom e todo-poderoso. Porque se esse Deus é todo poderoso e se importa com a gente, como ele pode deixar esse tipo de coisa acontecer? Então, ou Deus é amoroso, mas não é todo poderoso,
Ou ele é todo poderoso, mas ele não é amoroso, porque se ele for os dois, ele não deveria permitir esse tipo de coisa. Mas esse pensamento que é antigo e data literalmente de séculos, ele não é um pensamento realmente que a gente pode aplicar, porque ele está numa base errada. Quando a gente pensa dessa forma, a gente está tratando a Deus como a origem do nosso sofrimento. A gente está responsabilizando Deus pela nossa dor. E não pode ser assim. Se a gente voltar na história, se a gente rebobinar o filme da história do mundo, especialmente da história da humanidade, onde o sofrimento surge, a gente vai ver uma história diferente. Nós cremos que no início da história do mundo, o mundo é criado por um Deus bom e amoroso. É isso que a gente vê em Gênesis 1 e 2. Queridos, Gênesis 1 e Gênesis 2 não é um relato bíblico para nos dizer como o mundo foi criado, ou em quanto tempo ele foi criado. A confissão de Gênesis 1 e 2 é que o mundo foi criado por um único Deus, poderoso e soberano, que é também amoroso e perfeito. E esse mundo ele foi criado bom e perfeito, como um reflexo do caráter desse Deus. O mundo era um mundo bom e perfeito. A questão é que uma das características boas desse mundo criado por Deus é a liberdade. Digam-me uma coisa: liberdade é uma coisa boa ou não? Liberdade é uma coisa boa ou não? Sim, sim. A gente gostaria que Deus não tivesse nos dado liberdade, a gente gostaria que Deus nos tratasse como marionetes e que a gente tivesse um programa a ser executado? Não! A gente gosta que Deus tenha nos dado liberdade. Só que ter nos dado liberdade significa também que Ele nos deu a possibilidade de nos afastarmos dEle, nos deu a possibilidade do mal. C.S. Lewis, professor e escritor, um dos maiores teólogos da história do cristianismo, ele diz: Ele, Deus, fez todas as coisas boas, e por causa da excelência das mesmas, uma das coisas boas que Ele fez, a saber, o livre-arbítrio das criaturas racionais, por sua natureza, incluía a possibilidade do mal. E as criaturas, dispondo dessa possibilidade, se tornaram más. O mundo se tornou mal, porque nós pegamos uma coisa boa que Deus fez e fizemos mau uso dela. O problema é que diante das bilhões de árvores que Deus tinha feito, uma árvore servia como símbolo da relação. E ao comer dela, os nossos primeiros pais estariam dizendo para Deus: nós não queremos viver sob a tua autoridade, do teu jeito. Nós queremos um projeto de vida próprio, autônomo, sendo donos dos nossos próprios narizes. E eles rompem esse relacionamento. E o rompimento dessa relação, que se chama pecado, é que traz todo o mal, o sofrimento, dor, injustiça e catástrofes para esse mundo. A gente fala que nós estamos vivendo em um mundo que se desconfigurou, que se corrompeu, num mundo que se tornou instável por causa do pecado. Você sabe, quem já voou de avião aqui, por favor? Quem já voou de avião? Quase todo mundo. Qual é a frase que a gente não quer ouvir quando a gente está voando de avião? Senhoras e senhores, o motor acabou de cair. Essa é uma aqui. Né? Mas outra frase que normalmente acontece e que a gente não gosta de ouvir. Senhoras e senhores, nós passaremos por um momento de turbulência. Então a gente sabe que aquele voo tranquilo que a gente está vai chacoalhar. E muito, até voltar a ser tranquilo. O mundo que nós vivemos era um mundo bom, perfeito e tranquilo, que agora passa por grandes turbulências, fruto do nosso pecado e da decisão dos nossos primeiros pais. E vai ser assim, até que esse mundo volte a ser tranquilo no final, quando Deus o restaurá-lo definitivamente. Então, gente, por que nós sofremos? Porque, em primeiro lugar, nós vivemos num mundo instável.
Quando nós passamos pelo sofrimento, uma das primeiras coisas que a gente pode dizer para nós mesmos, para o nosso coração se acalmar, é: não era para ser assim. Não era esse o projeto de Deus. Não era isso que Ele tinha em mente. Quando a gente olha essas enchentes, catástrofes ou sofrimentos pessoais, a gente pode dizer para nós: não era para ser assim. Sofremos porque nós vivemos num mundo instável que se rompeu, que rompeu o relacionamento com Deus. Deus, por que nós passamos por tantas coisas? Por que que uma pessoa boa, uma pessoa que é correta, muitas vezes se dá mal? E por que que pessoas que fazem às vezes tudo errado se dão bem? Pessoas que exploram os outros, pessoas que roubam dos outros e vão lá e se dão bem, porque nós vivemos num mundo instável. Por que que uma pessoa que cuida da sua saúde, uma pessoa que se alimenta bem, que faz exercícios, de repente é diagnosticada com câncer? Porque nós vivemos num mundo instável. Por que que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Porque vivemos num mundo instável. Mas não é só isso. Existem outros motivos para nós sofrermos. O problema não é tão simples. Eu aprendi alguns anos atrás sobre as 5 faces do sofrimento de acordo com a Bíblia com um grande pastor, professor, que inclusive foi meu professor e tem se tornado uma grande referência de ministério para mim, um pastor chamado Ricardo Agreste. Ele fala: nós sofremos de acordo com a Bíblia por 5 motivos. O primeiro é esse: nós vivemos num mundo instável. Mas nós também sofremos porque tomamos decisões ruins. Uma pessoa que fumou durante 30 anos, que abusou da bebida alcoólica por 30 anos, e de repente tem um problema de saúde, ela está colhendo aquilo que ela plantou com as suas decisões ruins. Uma pessoa que de repente sonegou a vida inteira seus impostos, e aí foi auditado pela Receita Federal, e agora tem que pagar uma multa gigantesca. Ela não pode dizer que ela está passando por isso, porque ela vive num mundo instável. Não, ela tomou decisões ruins. Uma pessoa que passa por uma crise familiar porque traiu a sua esposa. Uma pessoa que passa por uma crise familiar porque durante anos não deu atenção para os seus filhos e se afundou no trabalho. Ela está sofrendo porque ela tomou decisões ruins, que é fruto também do seu pecado. Mas não é só por isso que nós sofremos. Sofremos porque nós somos exercitados por Deus. Deus pode usar o sofrimento, que não foi Ele que trouxe para o mundo, nem quem causou o nosso sofrimento, mas Deus pode usar o sofrimento de uma forma controlada na nossa vida para desenvolver habilidades que Ele sabe que lá na frente serão necessárias, mas a gente não sabe. Deus pode usar situações hoje no seu dia para desenvolver uma paciência, uma sabedoria ou uma habilidade específica que lá na frente você vai precisar. Nós também sofremos porque somos disciplinados por Deus. Sim. De repente nós tomamos caminhos que nos distanciam de Deus. De repente nós tomamos caminhos que nos levam longe do amor do Pai, que tornam a nossa vida de uma forma autodestrutiva e nós nem percebemos. De repente Deus pode usar o sofrimento de uma forma controlada para nos fazer dar 2 passos para trás e dizer: o que eu estou fazendo da minha vida? Olha o jeito que eu estou vivendo. O que eu preciso mudar? E por último, nós também sofremos porque nós somos alvo de intimidação. O que a palavra fala é que o mal existe. E existe um grande inimigo das nossas almas, que a Bíblia muitas vezes chama de diabo, que tenta a gente, que nos distancia de Deus, e que muitas vezes usa o nosso sofrimento para nos desanimar e nos afundar. Agora perceba, isso aqui me ajudou demais, gente. Demais. Quando eu passo por uma situação ruim, ou quando eu presencio uma situação ruim, isso aqui começa a me ajudar a organizar o meu coração. Nós sofremos porque não é uma culpa de Deus, mas algo que nós trouxemos para o mundo.
Porque nós vivemos num mundo instável. Agora, nós também tomamos decisões ruins, ou às vezes somos alvo de intimidação, e ainda num nível mais superior. Deus pode usar esse sofrimento de uma forma controlada para nos fazer repensar a vida, ou exercitar algumas habilidades. E a gente precisa cuidar muito para não tratar o sofrimento de uma forma excessivamente simplista. Onde a gente coloca tudo na conta de Deus, e não é. Grande parte é responsabilidade nossa. Ou eu já vi em algumas igrejas onde tudo é culpa do diabo. Tudo é culpa do diabo. Aí de repente o camarada traiu a sua esposa durante anos. Sonegava imposto. E de repente ele passa por uma grande crise conjugal, porque sua esposa descobre suas traições. E uma grande crise financeira, porque ele começa a pagar multa por causa disso. E aí, às vezes a gente diz, o diabo está se levantando para quebrar minha vida. Tá nada. O diabo não precisa fazer nada para quebrar uma vida de um cara assim. Esse cara consegue se quebrar sozinho. Sozinho. Não precisa da ajuda de ninguém. Agora, se a gente olha, por exemplo, para as tragédias do Rio Grande do Sul. Por que nós passamos por elas? Porque nós vivemos num mundo instável, em primeiro ponto, e 2, porque nós tomamos decisões ruins. Muito disso, e isso está sendo muito discutido, muito disso é resultado do desequilíbrio ecológico, que é fruto de nós estarmos gastando mais do nosso planeta do que nós deveríamos. Que é fruto de um uso exagerado dos recursos naturais que Deus nos deu. E que a gente não quer mudar. E que a gente não quer reduzir. Vocês sabem, só para vocês terem uma ideia, um tempo atrás, a nossa família, a gente foi para o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e tinha uma exposição ambiental. E aí tinha um questionário para fazer, né? Você respondia sobre o seu dia a dia, né? Você almoça em casa? Não. Quantas pessoas moram na sua casa? E fazia várias perguntas sobre o consumo. E eu respondi, e a gente não tem nada exagerado, uma família de classe média, normal. No final, de acordo com o meu consumo, se todos os seres humanos vivessem como eu vivo, precisaria de 2 planetas Terra. A gente precisaria reduzir. Todos nós. Isso aqui me ajudou a entender minhas crises, a entender o que está acontecendo no mundo e a organizar a minha mente. Espero que ajude vocês. 5 faces do sofrimento. Mas agora o que eu quero mesmo é trazer para vocês como nós enfrentamos o sofrimento. Como nós lidamos com ele quando ele bate na nossa porta. E a gente vai ver novamente uma passagem do apóstolo Paulo. Vocês já viram ele, nós já falamos disso, porque nós tratamos o apóstolo Paulo no último mês inteirinho. Ele foi uma das pessoas que mais sofreu na história do cristianismo. Passou por catástrofes naturais também, um naufrágio em alto mar, por uma grande tempestade. Passou por privação de fome, sede e frio. Passou privações emocionais e relacionais por ter sido enganado, por ter sido abandonado, rejeitado e difamado. Então ele não é alguém que fala do sofrimento como alguém que dá alguns passos teóricos sobre o assunto. Ele é alguém que fala do sofrimento de um ponto de vista prático. Eu sei o que é e eu posso mostrar para vocês um caminho que eu aprendi para ajudar a lidar com isso. Em 2 Coríntios 4,16, ele fala sobre isso. Ele diz assim: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Deixa eu voltar. Primeira frase que ele fala é: por isso não desanimamos. A versão em inglês, da Nova Versão Internacional, ela fala uma frase muito interessante.
Ali ela fala, we don't lose heart. Nós não perdemos o coração. Deixa eu dizer uma coisa. Eu já acompanhei pessoas no seu sofrimento, muito nessa vida, e no mais variado possível. E sabe o que eu percebo em todos os casos? Todos os casos. Se nós perdemos o coração, nós perdemos tudo. Se um casal, de repente, no meio de uma crise conjugal, começa a pensar coisas do tipo, não adianta, não vai ter como mesmo, a gente nunca vai conseguir se dar bem, não tem como, essa crise nunca vai passar, eles perderam o coração e esse casamento vai arrumar para o fim. Se diante de uma crise financeira, uma pessoa começa a pensar, não tem como dar volta, não tem como dar certo, não tem como fazer funcionar isso aqui, eu tô acabado, essa pessoa vai se afundar cada vez mais. Por quê? Porque ela perdeu o coração. Se no meio de uma crise emocional, de repente uma pessoa começa a pensar assim, não adianta, não tem como eu me animar, não tem como eu me sentir alegre de novo, não tem como eu dar a volta disso, ela vai se afundar cada vez mais, porque ela perdeu o coração. Agora, se no meio de uma crise conjugal, o casal diz, a gente está num problema muito sério, mas a gente vai dar um jeito, nós vamos tentar, e nós vamos encontrar uma saída. Grande chance deles conseguirem. Por quê? Porque eles não perderam o coração. Perceba, por exemplo, uma pessoa que passa por um problema de saúde, um paciente. E aí lá no seu leito hospitalar ela começa a dizer, não vai dar certo, eu não vou me recuperar, isso aqui é ruim demais, isso aqui dói demais, isso aqui é um problema demais. O que provavelmente vai acontecer? O quadro clínico tende a piorar. Agora, um paciente que diz, não, eu tenho esperança, nós vamos encontrar uma forma, a tendência dele é de melhora, e isso já é comprovado cientificamente. Por quê? Porque ele não perdeu o seu coração. Pessoal, não importa qual problema nós passamos, pessoal, ou uma catástrofe nacional, não importa se é um problema relacional, financeiro, emocional, ou seja lá o que for, o que é o mais importante que você tem que ter na mente, não perca o coração. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, seja o que for que você passar, não perca o coração, não se afunde no desânimo, não se prostre diante disso e ache que tudo está acabado, porque não é verdade. E aí, de repente, nesse momento, a gente se pergunta, bom, Jorge, tá bom, eu não quero perder o coração, mas como, né? Como eu posso não perder o coração? E aí o apóstolo Paulo dá duas dicas valiosíssimas, ele diz, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Ele diz, a questão é que o nosso interior está sendo renovado. A gente sempre ora para que as coisas mudem no nosso entorno, mas essa não é a chave da situação. As coisas precisam mudar aqui dentro. Se elas mudarem aqui dentro, a gente enxerga o nosso entorno de uma outra forma. Então, como eu posso não perder o coração? Renovando o teu interior. Alguns dias atrás, eu tive uma experiência. Eu estava num momento tanto quanto difícil, com muita preocupação, muita angústia com algumas pessoas, também aqui com a igreja. E eu lembro que eu acordei de manhã, e eu comecei a pensar em todas as dificuldades que eu teria que enfrentar naquele dia. E eu comecei a pensar em todas as decisões que eu teria que tomar naquele dia. E eu não sabia que decisão tomar. E eu comecei a pensar em todas as situações que eu tinha que administrar e eu não sabia nem como. E eu lembro bem, gente, de pensar naquela manhã, eu não quero levantar da cama.
Eu pensei isso. Eu não quero levantar da cama. Talvez você já tenha pensado isso em algum momento. E aí eu reuni as minhas forças, levantei da cama, peguei um café e peguei a minha Bíblia. E eu fui para um lugar mais tranquilo possível. Eu tinha acordado um pouco mais cedo, a casa ainda estava tranquila. Eu estava num horário bom. E eu comecei a ler o meu devocional, que é uma mensagem bíblica por dia. Eu comecei a ler o meu devocional. Mas eu não li assim com pressa para acabar, não li com vontade de ir logo para as coisas que eu tinha para fazer. Não, eu li com o coração ali. Tentando entender o que aquilo estava dizendo e como aquilo conversava com o meu coração. E logo depois eu comecei a fazer uma oração, mas não era uma oração mecânica do tipo agradecer e pedir. Eu comecei a contar para Deus o que eu estava sentindo, comecei a contar a minha angústia, comecei a contar os meus medos, comecei a contar o que eu tinha medo que pudesse acontecer, comecei a contar, falar para Ele como eu me sentia insuficiente, como eu não sabia que decisão tomar. E daqui a pouco, eu não sei explicar para vocês, mas eu sei que algumas pessoas já passaram por isso e sabem o que é. Eu comecei a sentir uma paz dentro de mim. Uma tranquilidade, um sentimento de vai dar tudo certo. E eu levantei, respirei e fui para o meu dia. E enfrentei as decisões e as angústias que eu tinha. E deu certo. E o que eu quero dizer com essa experiência é uma coisa muito simples, que a gente tem falado e batido na tecla muitas vezes, e que a gente não pode, em momento nenhum, deixar de perder de vista. Renovar o nosso interior sempre terá a ver com leitura da Bíblia, com meditação na Bíblia, com se conectar com a palavra, sempre terá a ver com oração, sempre terá a ver com o convívio de outras pessoas, porque isso já foi algo que eu experimentei outras vezes, de chegar angustiado para alguém e dizer, eu estou com um problema, você pode me ouvir? Às vezes uma pergunta que aquela pessoa faz abre um novo horizonte, ou às vezes aquela pessoa no final da conversa diz, eu não tenho o que fazer por ti, mas eu vou orar por ti, e só o fato de alguém orar por mim, nossa, já é algo que ajuda em muito. O problema é que às vezes a gente é ocupado demais. E a gente não consegue tirar esse tempo de oração por dia. E a gente não consegue tirar esse tempo de realmente se conectar com a palavra de Deus. E às vezes tirar 1 hora da nossa semana para a gente estar junto com a nossa comunidade, adorando a Deus, diante de tantas horas que nós temos numa semana inteira, tirar 1 hora da nossa semana para nós estarmos conectados com esse Deus, é difícil, a gente não consegue. Precisamos aprender a priorizar o nosso momento com Deus, de renovação do nosso interior. Bom, outro problema é que quando a gente faz com pressa. A gente ora rapidinho, porque não dá tempo. A gente lê a Bíblia no carro, porque a gente não consegue tirar um momento para isso. Tire um momento para isso. Derrame seu coração diante de Deus. E você, eu tenho absoluta convicção, vai ver uma diferença gigante. Talvez não logo fora, mas aqui dentro. Segunda coisa que o apóstolo Paulo fala do como é, olha só. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo fala, nossos sofrimentos leves e momentâneos, mas caramba, ele passou por um monte de coisa que nós nunca passamos, coisas pesadíssimas. E aí às vezes a gente fica meio triste, porque parece que ele está menosprezando também o nosso sofrimento, sofrimento leve e momentâneo. Não é isso. O que ele está dizendo é que, comparado, olha só, com a alegria, com a satisfação que nós um dia teremos na eternidade, o nosso sofrimento, por maior que seja, se torna leve e momentâneo. O que ele está dizendo é, imagina que tem uma grande balança mundial, e a gente coloca de um lado da balança
todo o sofrimento da humanidade, toda lágrima, toda tristeza, todo luto, toda perda, tudo. E do outro lado, nós colocamos toda a nossa alegria eterna que um dia nós teremos no céu. Botamos os dois na balança. E o que o Paulo está dizendo é que o lado da alegria eterna pesa e pesa muito mais. Dá para imaginar como é que será lá? Uau! E o que o Paulo está dizendo é algo que a gente perdeu, especialmente nas últimas décadas de cristianismo. Na época bíblica, e não tão longe, os cristãos, eles viviam nesse mundo, sim. E tentavam fazer desse mundo o melhor mundo possível, sim. Mas o coração deles estava na eternidade. O olhar deles estava no céu. E eles ansiavam o momento que eles poderiam estar lá com Deus. E esse era o grande foco da vida e da direção deles. Nós perdemos isso. Nosso foco está aqui. A gente não sonha muito com a eternidade. As nossas orações, normalmente, elas são por conforto e por sucesso aqui. Esse é um grande problema que a gente tem. Eu estava lendo um estudo científico. Um cientista se propôs a estudar por que os negros americanos conseguiram passar, como eles conseguiram passar pela escravidão, porque eles tiveram um período de escravidão muito difícil, com muita dor e sofrimento, e esse historiador, ele queria entender como eles conseguiram ter tanta resiliência para passar por uma época de tanta injustiça, de tanta dor, de tantos crimes, de tanto sofrimento. Sabe o que ele chegou à conclusão dele? Eles conseguiram passar por causa da fé que eles tinham em Jesus. Mas qual ponto da fé em Jesus deles fez mais diferença? E esse historiador chamou a atenção, ele diz, era uma das populações que mais cantava hinos sobre a eternidade, sobre o céu. Então eles suportavam a dor pensando, lembra que a gente falou que a gente pode pensar, não era para ser assim? Eles suportavam a dor e o sofrimento também pensando, um dia não será assim. Um dia não será assim. Bom, nós também podemos. A dica bíblica aqui no caso seria, a gente pode viver com os pés na história, mas com o olhar na eternidade. E isso pode nos dar muita força, porque todo o sofrimento aqui, quando a gente começa a olhar para a eternidade, ele começa a se tornar mais leve e temporário. Seja lá o que você passar na vida, seja lá a dor que você vai testemunhar, lembra que um dia não será assim. Lembra que um dia toda lágrima será enxugada. E não haverá mais dor nem sofrimento. Lembra que a gente vai sofrer, a gente vai passar por um período de turbulência, mas é só por mais um tempo. Um dia isso termina. Bom, onde está Deus em meio à dor? Está conosco, renovando o nosso interior e direcionando o nosso olhar para o lugar certo. Como lidar com o sofrimento? Entenda o problema. Vamos clarear um pouquinho as coisas, clarear nossa mente, clarear o nosso coração. 2, não perca o coração, fortalecendo-se interiormente e exercitando uma consciência na eternidade. Quando a gente fala que Deus está junto na nossa dor, não é brincadeira. Deus está junto. Esse Deus, ele entra na história. Você já parou para pensar, um Deus que não sentia dor? Ele entra na história e se faz um ser humano e passa a sentir dor. Esse Deus, ele se dispõe a sofrer junto conosco. Não tem nada que a gente passe que esse Deus em Jesus não diga, eu sei como é que é. Eu também já passei por isso. Mas mais do que isso, esse Jesus, o Deus que se fez ser humano, ele vence a dor e a morte numa cruz e na ressurreição.
e nos conquista uma realidade eterna. Sabe para onde a gente pode ir nos momentos de dor? Para os braços de Cristo. Esse é o lugar que a gente precisa. Coloque sua dor para Ele. Confie no amor dEle. Peça sabedoria e forças. E não perca o seu coração. Eu queria que você pudesse avaliar a sua vida. Em meio ao sofrimento, procure compreender o propósito que o envolve. Qual é o motivo da tua dor? Em quais daquelas 5 faces ele está? De repente você está sendo exercitado por Deus e precisa ligar o seu radar para perceber o que Deus está querendo trabalhar na tua vida, o que Ele está querendo mostrar. Quem sabe você precisa rever algumas decisões que você tomou, porque talvez o que você está sofrendo hoje é fruto de decisões ruins e você precisa se arrepender e mudar de caminho, de direção. Talvez tua dor e sofrimento seja simplesmente porque você vive num mundo que se afastou de Deus. Então viva conectado a esse Deus e tenha paciência. Tenta entender o motivo e o propósito do que você está passando. Coloque isso em oração e peça para que Deus te guie. 2. Ao atravessar períodos difíceis, não perca o coração, renovando o seu interior e exercitando a consciência da eternidade. Tenham como foco e disciplina 1 hora da semana estar em comunidade adorando a Deus. Um momento do seu dia, que seja 15 minutos, mas onde você tira especificamente para estar em contato com a palavra, em oração, derramando teu coração diante de Deus. Cuide do teu interior. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!